Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Geografando. Bom, todos devem ter acompanhado aí nos últimos dias o debate, o famoso debate entre Pablo Marçal e Elia Jabor. E a fim de tentar esclarecer um pouco a minha visão sobre o tema, sobre o que eu acho dessas duas figuras, e principalmente porque eu acredito que, em relação à figura do Marçal, há uma série de aspectos ideológicos, uma série de aspectos culturais que nos convidam a uma análise mais profunda, mais detida. Quer dizer, o coach, essa figura do coach e a tudo que essa figura está relacionada, diz respeito a uma forma ideológica característica das sociedades neoliberais. E que, portanto, vale a pena uma análise com um estudo de caso sobre a figura do Pablo Marçal e uma série de valores ou ideologias de fato desprovidas até de certos valores associadas, não é? Então, eu, de fato, pretendo analisar aqui o debate, mas muito mais em relação à figura do Pablo Marçal. Mesmo assim, farei alguns comentários sobre o professor Elia Jabor ao final. E eu diria, por quê, né? Porque o grande foco da nossa análise deve ser compreender que tipo de figura é essa que aparece. Né? Eu acho que desde já não precisamos nos demorar sobre o fato de quem ganhou o debate. É muito óbvio que foi o professor Elia Jabor, né? É muito óbvio para qualquer um que seja capaz de ligar dois neurônios, é muito óbvio para qualquer um que tenha uma mínima experiência com o que são essas discussões em ciências humanas, é muito óbvio para todos aqueles que conhecem o que são elementos retóricos presentes nas falas do Pablo Marçal. Então, assim, para qualquer um que minimamente seja capaz de compreender as duas figuras, ficou muito claro quem venceu. Agora, é claro que vai ter 1 milhão de pessoas, e até aí não tem problema nenhum, dizendo que o Pablo Marçal venceu o debate. É claro, né? Por identificação, né? Por identificação com as ideias, com o modo de agir, né? Quer dizer, as pessoas que na sua ignorância não entendem como funcionam as ciências humanas ou desvalorizam as ciências humanas, não entendem o que que é uma argumentação de fato, ou se deixam levar pelo caráter emocional dessas argumentações, que, como veremos, é um recurso muito utilizado pelo Pablo Marçal, são vítimas fáceis, né, do seu discurso. E, claro, vão, obviamente, assumir que ele venceu o debate. E assim vão fazer, porque, obviamente, são incapazes de discernir o verdadeiro do falso, o correto do incorreto, não é? Então, isso eu diria, né? O Pablo Marçal, em grande parte, se destaca em relação a essa função, que, como veremos, é uma função retórica também. Eu vou, em alguns momentos, retomar, né, as teorias platônicas sobre o que é a retórica e o que são os sofistas. E acho que isso ficará bem entendido. Lembrem-se que lá no Górgias, do Platão, uma das características básicas do uso retórico era o fato de que, diante de uma multidão de ignorantes, o retor, né, o retórico, ele ganha. É claro que ele ganha, porque a multidão valida seu pensamento na sua própria ignorância. Como a multidão não sabe distinguir o verdadeiro do falso, quem acaba levando a vantagem é aquele que fala melhor e não aquele que fala a verdade. E por conta disso, um retórico se dá muito bem diante de multidões. Isso, de certa forma, fora do debate, favoreceu muito Pablo Marçal. Agora, dentro do debate, onde não tinha uma multidão para ovacionar a sua figura, é muito perceptível que ele fica em diversos momentos constrangido, suas expressões faciais mostram isso muito claramente. Nervoso, nervoso no sentido de preocupado, nervoso no sentido de irritado e, de certa forma, demonstrando sua fragilidade em relação a Elia Jabor. Quer dizer, frente a frente com quem conhece, apesar de todos os elementos que ele mobilizou na sua figura de retórico, de retor, né? Apesar de todos esses elementos, o Elias ainda conseguiu se destacar. E vejam só, um homem gago, né, já diagnosticado com autismo, e que consegue, de alguma forma, vencer, mesmo o outro tendo todas essas coisas, as ferramentas sofísticas, vence porque conhece mais.
Vence porque está mais próximo da verdade. Vence porque tem conhecimento. E diante do conhecimento, a opinião não consegue se sustentar. Então, eu diria isso no geral sobre o debate. Agora eu vou começar, de fato, a analisar melhor a figura de quem é, de fato, Pablo Marçal, que eu acredito que é uma série de elementos a serem considerados nessa nossa análise. Então vamos lá, né? Vamos começar essa investigação. Vejam só, primeiro de tudo, né? Vou tentar traçar seus principais traços, principalmente pensando nesse debate, mas também em geral a sua figura, né? Primeiro traço que eu diria é uma infantilidade. Acho que ficou muito claro e Elias foi muito bem nesse aspecto, né? O Pablo Marçal, que fala muito de inteligência emocional, e eu vou chegar nesse ponto, inclusive, e fala muito num senso comum sobre inteligência emocional, mostrou que não tem inteligência emocional nenhuma. Gritou durante a maior parte do debate, ria de maneira histérica, fazia expressões. Por quê? Porque estava perdendo, e ele sabe que ele estava perdendo, né, o debate. Ele sabe que diante das informações que o Elias trazia com competência, ele não conseguia se sustentar. O que ele fazia então é buscar certas figuras retóricas o tempo inteiro com isso, né? Então, a infantilidade como um traço. O Elias, ao se colocar como uma figura séria e que diante, inclusive, de todas as provocações, o cumprimenta, né? E se mantém estável, foi uma vitória, certo? Para Elias Jabor. Foi uma vitória indiscutível. Quer dizer, diante daquela loucura, de toda a encenação, de toda a enrolação, você se mantém sério, você se mantém tranquilo, você escuta, você fala com calma, né? Então, a minha sensação foi que ali era um adulto debatendo com uma criança. Me pareceu muito isso, né? Um adulto debatendo com uma criança. E o adulto, de certa forma, mostrando a sua superioridade emocional, vamos dizer assim, né? Então, eu diria, o Marçal, com traços de infantilidade, não é capaz de incorporar a negatividade da derrota. Por isso, os artifícios como gritar e ficar nervoso com o seu oponente. A criança é assim, né, pessoal? A criança é aquela que, diante do seu adversário, tá jogando qualquer joguinho, né, com seus colegas, tá se divertindo, se perde, ela fica revoltada, ela grita, ela se joga no chão, ela resmunga, não é? Então, esse é um traço de infantilidade que a gente observa muito claramente no debate. Segundo ponto de infantilidade, age como mimado, não respeita o tempo de seu adversário, não respeita a opinião contrária. Então, isso, inclusive, um demérito gigantesco do mediador, não é? O Vilela foi muito mal mediador, né? Não soube intervir, não soube colocar ordem, de modo que as interrupções foram contínuas. Com o mediador, ele acabava dando risada da situação e não mediava. Eu vi ele mais como uma segunda criança na mesa. Uma segunda criança que não tem autoridade, né? A autoridade do pai de colocar ordem na casa. Então, eu acho que, e mesmo nessa situação em que o debate não era respeitado, em que o Marçal se colocava à frente das falas do Jabor, interrompendo o tempo inteiro, ainda o Elias conseguiu se sobressair, né? Então, age como mimado, não respeita seu adversário, não respeita o tempo da fala, né? Age deseducadamente nesse sentido, porque está perdendo. Traço de infantilidade. Imaturidade, né? Um traço hoje, né? Isso diz muito respeito à sociedade neoliberal, né? Não é algo que eu vou desenvolver com grande profundidade aqui, mas a infantilidade como um traço neoliberal é muito forte. E eu diria que ela vem, em grande parte, pelo fato de não sabermos lidar com a negatividade. O adulto é, por definição, psicológico, aquele que é capaz de lidar com a negatividade do mundo. Que, em última instância, essa negatividade do mundo é a morte. Veja um vídeo sobre morte aí no canal, né? Mas o adulto é justamente esse. E a morte nas suas manifestações, que não se resume ao ato de morrer. O tédio é uma manifestação do sentido de morte, a solidão, o sofrimento, não é? A finitude, ela se materializa e se simboliza de diversas maneiras. Ser incapaz de lidar com isso é um traço de infantilidade e de imaturidade.
O neoliberalismo promove isso na medida em que a forma mercadoria é uma forma da extrema positividade. Então ela nega todo o conteúdo de negatividade. Isso torna as pessoas imaturas. Exemplo, hoje o que nós mais temos na nossa educação é a educação positiva. Os alunos vão para a sala de aula para serem felizes, para se divertirem. É um grande vídeo de TikTok, né? Então, as nossas aulas, elas são preparadas para serem um imenso TikTok, né? A gente tem que, educação positiva, o aluno tem que estar feliz na sua aula. E aí os professores têm que fazer o quê? Malabarismo, né? Andar de monociclo, né? Empinando uma bola de boliche, de preferência, na ponta do nariz, tocando violão com uma das mãos e teclado com a outra, porque senão o aluno não se sente interessado na sua aula. Então a gente reforça esses mecanismos de positividade, de maneira a criar maturidade. Que é assim, ah, não gostei da sua aula, ah, então não assisto. Não gostei disso, então não concordo, não participo, certo? Então essa é uma questão muito importante a ser colocada, né? Quer dizer, essa imaturidade cuja origem é uma positividade, né? Quer dizer, a incapacidade de lidar com o negativo é uma marca do neoliberalismo. Por isso eu digo que a figura do Marçal é uma figura extremamente relacionada com essa figura de negação da negatividade, né? Extremamente positiva, portanto. Então, a imaturidade, brincadeiras infantis, ações infantis, desconexão com o mundo dos adultos. Então, hoje é uma, vamos dizer, uma epidemia de traços infantilizados nas pessoas, não é? A gente vê adultos, isso daí, 80% dos adultos se comportando como crianças, né? Às vezes de uma maneira estressante, eu diria, né? Achando graça em coisas absolutamente não engraçadas, né? Ou agindo como crianças o tempo inteiro, né? Quer dizer, naquela imaturidade resultado de uma positividade extremada. Então, eu diria também essa imaturidade no Marçal, esse recurso de positividade extrema que aparece nele. Falta de conhecimento teórico, segundo ponto. Então, infantilidade, incapacidade de lidar com a negatividade, agir como mimado e imaturo. Segundo ponto, falta de conhecimento teórico. Age segundo chavões e senso comum. É claro que é interessante lembrar a discussão do professor Vladimir Safatli sobre o fato de que o senso comum reconstitui uma metafísica. E é verdade. De maneira geral, o senso comum é uma metafísica porque ele encontra unidades a partir da multiplicidade dos fenômenos, só que são unidades falsas. Falar na mesma língua que o povo, falar, portanto, de acordo com o senso comum, te dá muitas vantagens, né? Quer dizer, o ignorante se identifica com a ignorância de quem fala. Então, assim, o senso comum, como perspectiva metafísica, é ignorante. Eu não diria o contrário. Tem amigos meus que ficam muito nervosos comigo, dizem, não, mas você está diminuindo a capacidade de pensamento das pessoas. Não tem nada a ver com isso. A gente tem que separar o que é senso comum, o que é pensamento popular. Dizer que senso comum é ignorante não significa deslegitimar o pensamento popular. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É preciso separar. Né? O senso comum, por definição, é uma metafísica que constitui unidades falsas a respeito do real. Portanto, isso é mobilizado como recurso retórico de quem fala. Portanto, é o básico da fala do Pablo Marçal. Ele fala num nível básico, extremamente simplista, sem qualquer recurso epistemológico, teórico, e assim a sua comunicação se torna possui uma vantagem muito maior em relação ao povo que assiste, né? Não usa referências bibliográficas, né? Por exemplo, chegou a ser vergonhoso e acredito que um dos maiores problemas para o Pablo Marçal nesse debate foi o fato de que ele foi desmascarado. O fato de que ele não escreveu seus livros. Ele não escreveu os livros dos quais ele menciona. Então ele mostra uma pilha gigantesca de 80 livros e coloca como se fosse dele. O Elias Jabbour maravilhosamente desmascara isso e fala, pô, você coloca ghostwriter para escrever. Ou seja, ele contrata pessoas, escritores fantasmas, né?
que não apresentam sua identidade e que escrevem o livro como se o livro fosse dele. Então ele tem lá um livro chamado Combate ao Marxismo Cultural. Ele não sabe falar absolutamente nada a respeito daquele livro, ou seja, além de não ter escrito, ele provavelmente nem leu. Quer dizer, o livro que leva o nome dele, provavelmente, além de não ter escrito, isso é fato, provavelmente também não leu. Ele nem sabe o conteúdo desse livro. Então é uma vergonha. É uma vergonha, vergonha escancarada. Qualquer um que se pretenda olhar para essa pessoa e achar que ela tem algum nível de competência para discutir qualquer coisa, gente, desculpa, se enterra, cara. Desiste de tudo na vida, pelo amor de Deus. Quer dizer, você está batendo palma para um cara que não escreveu nenhum dos livros que leva o seu próprio nome e provavelmente nem leu, porque não sabe nem falar o conteúdo. Então, quer dizer, o Elias Jabor chega e fala: olha, fala 3 capítulos desse livro, ele não sabe. Então é uma vergonha. É uma vergonha, não tem outro termo, e isso me deixa muito nervoso, né? Como ainda assim, diante dessa exposição de ignorância, consegue reunir multidões. Quer dizer, os nossos valores estão absolutamente desconectados com a realidade. E o ignorante, que também nunca escreveu nada, e que também não tem interesse em nada, e que a vida passa como se não fosse absolutamente nada, né? Segue esse tipo de gente. Então eu diria que isso foi uma das maiores pancadas no Pablo Marçal nesse debate, né? Não usa referência bibliográfica e falsifica suas referências, porque o ato de você atribuir um nome a um livro que você não escreveu, me desculpa, gente. A gente chama isso de falsificação. Na academia, na universidade, eu posso perder o meu cargo se eu faço um negócio desse. Seria um vexame terrível. Eu não seria nunca mais reconhecido em lugar nenhum que eu fosse, em nenhuma universidade. Então, quando você. Imagina na universidade, você apresenta um texto que não foi você que escreveu e você coloca seu nome, mas isso é absurdo. É absurdo. Então, assim, isso demonstra o nível do debate, o nível do interlocutor. Quem é Pablo Marçal? Demonstra muito claramente, né? Não possui experiência intelectual, portanto, falsificou todos os seus livros. E ele fala até às vezes com um certo, vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer, um autoelogio, como se fosse algo bom. Não, eu não escrevi, eu pago alguém para escrever, o meu trabalho não é esse, eu gosto de jogar golfe e jogar tênis. Então, assim, me surpreende esse tipo de coisa. Ainda consegue me surpreender, porque acho que a gente é muito vítima de um iluminismo, né? E a gente espera que as pessoas tenham um mínimo de racionalidade, mas não tem. A maior parte desse debate, e isso é algo que a gente tem que começar a entender, esses debates eles têm função, a grande parte sustentada por funções emocionais. E o Pablo Marçal entendeu isso muito bem, que ele sustenta esse debate por via de questões emocionais e não por via de uma razão prática. Não tem nada a ver com uma razão iluminista, tem a ver com quanto eu consigo mexer com o coração das pessoas. É isso. É isso que sustenta a sua figura num debate, né? Muito bem, então esse é o segundo ponto. Falta completa de conhecimento teórico, inclusive falsificação do seu próprio conhecimento teórico. Aí a gente entra no sofista, nas características de sofista, né? Então, para contextualizar, vocês sabem muito bem que durante o período socrático, né, e principalmente Platão, traçou um combate ferrenho contra os sofistas, né? Os sofistas que eram aquelas figuras retóricas, né, cuja função era retórica, ou seja, a função do falar bem. A retórica pode ser entendida dessa forma, falar bem. Os retóricos, qual a diferença entre o filósofo e o retórico? O retórico, ele trabalha no nível da opinião, enquanto o filósofo no nível do conhecimento. Opinião no grego é doxa. Doxa significa conhecimento infundado da realidade. Uma opinião pode estar certa, mas ela não tem garantias de que esteja certa, no sentido de que um relógio quebrado acerta 2 vezes, pelo menos, no dia, né? Até um relógio quebrado acerta 2 vezes no mesmo dia.
Isso daí é muito discutido por Platão, não é mesmo? É, no Mênon, por exemplo. No Mênon há essa discussão, né? É claro que eu posso emitir uma opinião e por acaso ela estar certa. A diferença entre a opinião e a verdade é que a opinião não tem fundamento na realidade, no conhecimento, certo? Enquanto que o conhecimento ele tem estrutura de verdade. Estrutura de verdade significa que há uma correlação entre o que é dito e o que é o real, certo? Isso eu estou trazendo filosofia platônica aqui. A gente no marxismo poderia colocar em outros termos, mas acho que isso daqui serve bem para a gente pensar, porque a gente não vai entrar no mérito de mundo das ideias e nada disso. A figura importante para a gente contextualizar a figura dos retóricos só. Então, o retórico, ele emite opiniões e que, portanto, está desligado da realidade. Né? E realidade aqui, no sentido platônico, conhecimento que tem estrutura de verdade, o real para Platão, mais do que a realidade, né? Talvez o termo correto seja o real. O real para Platão, o mundo das ideias, né? E que, portanto, há um movimento ascendente de ordenação, de hierarquia do pensamento. Isso é só para contextualizar. Os sofistas, então, são aqueles que, por meio da retórica, treinam a arte do convencimento. Como convencer o outro de que estou certo? Daí Platão, por exemplo, diferenciar dialética de hierística. Dialética, por exemplo, que é a arte do diálogo entre os gregos, a gente não está trazendo para sua concepção hegeliana ou kantiana moderna, né? Mas entre os gregos, dialética é a arte do diálogo. Só que a arte do diálogo, que tem como base o conhecimento e que leva a uma noção a respeito da verdade. Ele vai diferenciar a dialética de erística. A erística, que é muito mais característica dos retóricos, é quando a dialética é empregada, ou seja, e a arte do diálogo se dá por contradição, né? Eu pego pela sua própria fala as contradições internas da sua fala e coloco contra você. Nem isso o Pablo Marçal é muito capaz de fazer, viu? Mas de vez em quando ele usa esse recurso. Mas é erística, por quê? Não tem fundamento com a verdade. Qual que é o fundamento da erística? É eu me autopromover. É eu chegar numa concepção de opinião que sustente minhas teses, mesmo elas não sendo verdadeiras. Quer dizer, o compromisso é com a minha vitória e não com a verdade, certo? Então são essas figuras. Dizia-se, né, entre os gregos que os alunos, né, os sofistas eram professores, e os alunos desses sofistas estariam preparados no momento em que conseguissem convencer seus professores de que não deveriam pagar pelas aulas, né? Então, no momento em que você for capaz de convencer seu professor de que as aulas não precisam ser pagas, de que de alguma forma você pode é, ter esse conhecimento sem ter que pagar por ele, encontrar um bom motivo para isso, para que você receba essas aulas de maneira gratuita, quando você conseguir isso, você está pronto. Ou seja, sempre recursos retóricos. É claro que isso daí surge como algo absolutamente importante numa sociedade como a grega, cuja marca fundamental é o diálogo, né? O diálogo nas praças públicas, né? O diálogo do cidadão. Quer dizer, nas democracias gregas, a capacidade de falar bem, de convencer, te coloca em posições superiores, em posições políticas superiores, em engajamentos políticos superiores. Então é claro que essa arte vai se tornando cada vez mais popular e os grandes retóricos ficam muito famosos, como é o caso do Gorgias, que a gente tem até o diálogo Gorgias, né, do Platão, em que era uma figura eminente e ensinava realmente a arte do convencimento. Mas vamos entrar por dentro e como isso aparece na figura do Pablo Marçal, que é absolutamente um sofista, né? Então vejam só, primeiro o relativismo do conhecimento. É uma tática sofista conhecida, né? O que conta é a retórica. Então, mais uma vez, o conhecimento é relativo. Ele não, a verdade se torna uma instituição relativa. Ela depende muito menos do que ela é e muito mais de como eu construo a visão a respeito da verdade. Esse relativismo com a verdade é a característica do retor, do retórico. Então a gente vê no Platão, por exemplo, o contrário disso. Não há um relativismo da verdade. Há uma construção da verdade com base numa teoria do conhecimento, e que, portanto, o Platão chega em conceitos muito delimitados. No caso do Platão, até universais, necessariamente lógicos. Para o retórico, não. Eu posso, dependendo da construção que eu fizer, justificar A e não A. Ou seja, eu posso, dependendo da maneira como eu organizo minha fala e a minha retórica, eu posso construir
algo que é e algo que não é. Eu posso, de diferentes maneiras, justificar duas visões absolutamente diferentes, depende da maneira como eu a construo. Eu posso, da mesma forma que eu posso falar que a sociedade grega é uma sociedade democrática, eu posso também, com o mesmo tom de verdade falsificada, dizer que a sociedade ateniense não é democrática. Então, esse é um princípio dos retóricos. A verdade é relativa, depende de como eu a construo. Se eu construir essa verdade, essa falsificação da verdade de uma maneira interessante, eu posso reconstruir a noção de verdade da maneira que eu quiser. Então, o conhecimento é relativo. Aí entra essa questão, né? Um sofista se torna forte diante de uma multidão. Isso é falado pelo próprio Sócrates, né? Como figura como personagem no diálogo Gorgias de Platão, né? Quer dizer, diante de uma multidão, eu me torno absolutamente convincente. Por quê? Eu preciso da força da multidão. E isso é muito bem colocado pelo Sócrates. O Sócrates está no momento em que o Gorgia, mais seus dois alunos, o Sócrates e seus amigos, e eles estão conversando. E ele vê que o fato do Gorgias não estar diante de uma multidão é ruim para ele. Ou seja, a sós, face a face, se é uma multidão para apoiar, o sofista se ferra contra o filósofo, né? Não tem jeito. Então, isso é um ponto importante. Principalmente porque trazendo o diálogo Gorgias para 2000 e tantos anos depois, hoje as nossas multidões são virtuais. O que torna a figura do sofista uma figura renovadíssima e poderosíssima. Porque na Grécia Antiga, você tinha que ir até uma praça e reunir uma multidão para falar. Hoje você fala e você imediatamente consegue toda a multidão que tem acesso à internet. Você sustenta muito mais a figura de um sofista hoje. De modo que não me impressiona se a maioria das pessoas nesse debate achar que o Pablo Marçal venceu, porque ele está diante de uma multidão de ignorantes. Desculpem, eu não consigo caracterizar de outra forma. Eu não vou entrar nesse mérito de, não, você tem que entender que as pessoas são enganadas. As pessoas são enganadas, mas me desculpem. Muita gente quer continuar sendo enganado. Muita gente. Aí sim seria relativizar uma série de problemas. Né? Relativizar a figura do Pablo Marçal acho que seria muito perigoso. Então, assim, eu entendo toda a questão que envolve a ignorância do povo. E o povo muitas vezes não tem recursos para não ser ignorante. Mas a gente também não pode deixar de combater esse tipo de fala e de não objetivar a existência daqueles que de fato, de maneira perversa, assumem essa fala, certo? Então, eu colocaria nesse sentido. Então, surge uma multidão que acaba, diante da ignorância, da necessidade de se sentir representado na sua própria ignorância, defender uma figura como a do Pablo Marçal por identidade, né? Ele fala exatamente o que ele quer ouvir. O nosso combate é justamente tentar, de alguma forma, mostrar que essas pessoas estão erradas. Mas essa questão do convencimento, para mim, não faz tanto sentido mais. Acho que é, de novo, cair num recurso iluminista. Né? Essa ideia de que, não, vamos convencer o outro pela razão, ele vai mudar a visão de mundo. Um debate não serve para isso, né? Um debate serve para você fortalecer sua base, e é isso. Você fortalece sua base e um ou outro dificilmente vai se convencer. Dificilmente vai se convencer do contrário. Então, é sempre para fortalecer a sua base e, no máximo possível, para fragilizar a base do inimigo. Porque quando o eleitor do Marçal vê que ele não escreveu nenhum dos seus livros, ele ainda não abre mão do Marçal. Ele não vai abraçar o Elias. Não, então o Elias é o conhecimento. Não. Só que fragiliza. Fragiliza, ele começa a se sentir abalado e, claro, ele vai transferir o seu apoio para outro, à direita, né? Até que o outro seja derrubado. Então, fragilizar isso é importante, porque perde a força do movimento político do outro lado, certo? Mas dificilmente há convencimento de um lado ou do outro. Isso não existe. Isso não existe. Nem diria que isso é a função de um debate. Nem diria, né? Então, o sofista é muito forte diante da multidão, a sós diante de um filósofo, de qualquer um que tem conhecimento de fato, ele não se sustenta. Ele usa figuras retóricas. O problema é que, como eu disse, esse debate não foi um debate a sós, onde seria muito perceptível, né? Foi a sós para quem está assistindo e entende minimamente, claro, eles estão ali a sós, a multidão é virtual. Então, isso prejudicou muito a figura do Pablo, mas ao mesmo tempo, o fato de que existe uma multidão virtual sustentou a sua figura. Sustentou, claro, né? Então, é muito perceptível, né, que ele se sente abalado ao longo do debate, mas a multidão que está de fora ainda não percebeu isso. Bom,
Possui um discurso longo, né? Isso retomando o Gorgias também, a diferença que é feita no diálogo, no Gorgias, né? Entre o que é macrologia e bracologia, né? O discurso longo, a macrologia, é um recurso erístico. Ele age de acordo com a erística. E é típico dos sofistas, né? Típico dos sofistas. É a noção de que você precisa fazer longas falas. E, de preferência, falas emocionais. De maneira a conquistar não pelo valor do conhecimento, mas pelo valor das emoções. Então, o retórico ele tem que falar muito. Por isso, ele não deixava o Elias falar. Por isso, quando Elias ia falar, ele interrompia. Quanto mais ele fala, mais ele ganha aquele espaço. E mais ele consegue confundir. Então, o discurso longo é necessário, né? Quer dizer, nós sabemos o valor científico das proposições simplificadas, né? E igual a mc ao quadrado. É uma fórmula sensacional. É claro que ela está simplificada nesse caso, né? Mas vejam só, esse poder de simplificação, né, e o simples não confundam com fácil. Às vezes não. No meu entendimento, o mais difícil é o simples, né? Esse recurso ele é típico de quem tem o conhecimento, ou seja, eu sou capaz de mobilizar esse conhecimento pela simplicidade da proposição. E ela continua forte, né? O retórico, como não tem conhecimento, mas só então opinião, ele precisa construir um longo discurso a fim de conseguir, através do embelezamento, isso também é falado pelo Sócrates, né? Pelo embelezamento da fala, conseguir conquistar de alguma forma. Isso Pablo Marçal faz o tempo inteiro, né? Então mobiliza a dialética, ou arte do diálogo apenas para vencer seu oponente sem comprometimento com a verdade, né? Erística, é a isso que se trata, né? Qual o verdadeiro conhecimento de um sofista? Né? Diria, então, Sócrates no debate com Gorgias, a retórica. Ou seja, o sofista, ele entende de retórica. Mas provará também o Sócrates que, não sabendo definir o que é retórica, o próprio sofista não pode ensinar a retórica. E que, portanto, o próprio sofista, ao final de contas, não entende exatamente o que é retórica. Não entende. Isso é uma questão platônica, né? Ele não entende o que é retórica. Ele constrói um certo sentido como arte do diálogo, ele compreende seus mecanismos, mas ele tem ainda dificuldade de estabelecer um princípio de verdade do que seja essa retórica, né? Então, qual o verdadeiro conhecimento de um sofista? Diríamos então que, até onde se sabe, a melhor aposta é que é a retórica. E sua vitória depende da consolidação de uma opinião e não de uma base epistemológica. Então, retomando, quando a gente fala da retórica, a retórica é muito importante para um filósofo, é. Só que o filósofo vai mobilizar a retórica em associação, né, com conhecimento. É claro que com isso, da maneira como era colocado no debate com Gorgias, ficava um sentido de que retórica estava em oposição à filosofia, né? A gente trazendo para um contexto mais recente, poderia fazer associação entre retórica e filosofia, mas o debate clássico é esse, né? Retórica de um lado, filosofia do outro. Então, veja bem, a retórica como esse elemento sofista é uma manipulação de palavras. Então, eu sou capaz de manipular palavras, sou capaz de manipular certas ferramentas que me dão a vitória pela falsificação desse debate e não pela sua sustentação como verdade. Perda diante daquele que conhece de fato o conteúdo, é desmascarado. Então, eu acho que em diversos momentos o Pablo Marçal foi desmascarado nesse debate. Em diversos momentos, né? A gente vê, por exemplo, quando o Elias fala dos livros, ou a sua completa, o seu completo desconhecimento a respeito do que é o Banco dos BRICS, foi vergonhoso, né? Ele chega a falar que a Dilma Rousseff é CEO e que por isso o banco não deveria ser considerado, né? Quer dizer, já vamos chegar nisso também, mas um certo sentido de ad hominem, que é mais recente, né? Quer dizer, eu critico algo pelo valor da pessoa que está lá e não pelo seu conteúdo em si. Quer dizer, também é um recurso retórico, né? E mal sabe ele que a gestão da Dilma foi a que mais capitalizou o banco, né? Mais capitalizou o banco, 30% de capitalização e um dos maiores níveis de desdolarização da história. E ele ainda, vocês percebem, naquele momento, e tem um corte aí no canal desse momento, assistam para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Tem um momento em que ele chega e ele, no meio da fala do Elias, fala: e no Brasil, o que está fazendo? Recurso retórico, você muda o caminho da conversa, né?
Você coloca uma nova questão que a princípio parece estar associada com a anterior, mas para quê? Para confundir, para deslocar. Eu estou perdendo? Se eu estou perdendo, eu desvio o foco para uma nova pergunta. Então vira um inferno debater com uma pessoa desse tipo, né? Eu mandei uma mensagem lá pro Elias, muita gente curtiu, né? Dizendo parabéns, Elias, por aceitar o debate, não porque o Marçal seja inteligente, mas porque você vai precisar de muita paciência. E assim, é um inferno debater com uma pessoa desse tipo, porque você se sente diante de uma criança incontrolável, incapaz de ter um debate adulto, sério. E o Elias está de parabéns, mas de parabéns mesmo, porque conseguiu se manter calmo ao longo do debate inteiro. Imagino que alguém do nível do Elias, né, consultor sênior, depois chefe economista do Banco dos BRICS, alguém como ele, com todo o seu gabarito, seu currículo, né, consegue se sentir tranquilo diante de uma figura boçal, né? Quer dizer, ele sabe que ele é superior. E como ele sabe que ele é superior, ele não precisa perder a cabeça. Quer dizer, é aquela figura, vocês já devem ter visto o meme, né? Aquela figura do homem gritando com o cérebro vazio e o homem quieto com uma estante de livros na cabeça, né? É isso. Quer dizer, você, diante do ignorante, o que você faz? Você escuta, você finge que tá tudo bem, tá certo, mas que é cansativo, né? É cansativo, porque a gente pretende debater ideias e encontra uma figura desse tipo é muito cansativo. Então, assim, todo mérito pro Elias por ter se mantido calmo, porque é uma figura desrespeitosa, a figura do Pablo Marçal, né? Terrivelmente desrespeitosa, né? Então vejam só, táticas da retórica, né? Táticas da retórica, como surgem, então, ao longo do debate? Alguns procedimentos básicos, né? Desviar do assunto ao fim de causar confusão. Então é isso, falei no Brasil, quer dizer, pouco importa se o Banco do BRICS é importante ou não, se ele faz ou não projetos no Brasil. Não tem importância nenhuma. Ele poderia não ter feito nenhum projeto, mas pior que para ele fez. Por exemplo, durante o problema no Rio Grande do Sul, mandou US$ 1 bilhão para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Covid-19, mandou muito dinheiro também para o Brasil para combate à Covid-19. Né? Agora está planejando fazer aí uma construção de uma ferrovia que interligue o Atlântico ao Pacífico, cruzando do Brasil para o Peru. Então, existem vários projetos desse tipo no mundo, né, encabeçado pelo Banco dos BRICS, mas mesmo que não tivesse nada no Brasil, não significa que o banco não seja importante. Então, quando ele vê que ele está sendo derrotado, e você vê que ele já faz a pergunta e questiona sobre a Dilma com uma cara de um sorriso amarelo, né? Meio, tô meio ferrado aqui, né? Tô falando um monte de besteira, e sei que ele vai trazer uma coisa importante com resposta, né? Mas, enfim, quebrar a linha de raciocínio do oponente, né? Não desviar do assunto para causar confusão. Afirmações, agora, segundo ponto, afirmações de sentido emocional para convencer o público. Aqui é um apelo à pós-verdade. Isso é muito importante. O retórico ele não convence por conhecimento. Como que ele convence, então? Pela emoção, por identidade, né? Reconstruindo a figura de um homem trabalhador, que conquistou tudo com o próprio suor, que não engana ninguém, de que é muito bonzinho, meritocracia, por exemplo, né? Reconstituindo discursos como esse. Então, você conquista pela emoção. Você faz com que aquele ignorante que não entende nada de nada fala, ele pensa como eu, não é? Ele pensa exatamente como eu. Olha só, se ele pode falar aquilo é porque ele entendeu, afinal, eu sou muito inteligente. Então, ele está certo, né? Então, essa relação do retórico com a pós-verdade, isso é um problema central, né? Que os partidos políticos deveriam pensar nas suas estratégias políticas no século XXI. A esquerda no Brasil está muito atrasada quanto a isso, extremamente atrasada. Não A direita está lá na frente já em relação a isso. A direita já percebeu que esse elemento emocional de pós-verdade é o que consegue captar, né, a população e o apoio. A esquerda, por outro lado, continua com uma visão frágil, iluminista, de convencimento pela razão, que não faz mais sentido nenhum. Então, quer dizer, a gente vai ter que entrar no mesmo jogo, infelizmente. Vamos ter que entrar no mesmo jogo, ou encontrar métodos de romper com essa barreira da pós-verdade, que eu acho muito difícil. Dada hoje a velocidade e a quantidade de circulação de informação, é muito difícil. Eu não estou dizendo que a gente tem que mentir, estou dizendo que a gente tem que conquistar o público por um viés emocional. Não dá mais para ficar esperando conquistar o público com um viés racional. Né? Isso desde os tempos imemoriais, certo? Mas, particularmente hoje,
assume força fundamental porque a gente tem as redes sociais. E que então o que faz com que alguma coisa seja engajada ou não é o recurso emocional. Agora, a gente tem que entender como incorporar negatividade nesse discurso, como desmascarar o falso, utilizar a noção de convencimento pela emoção, mas associando a princípios de revelação da verdade. Isso é o essencial. Só que não há discussões no interior dos partidos que tragam com mais profundidade. O que a gente tem são youtubers que começam a fazer isso muito bem. Mas, no geral, no interior do debate eleitoral, a velha guarda continua muito presa ainda a essa questão da razão e quando vai para a questão emocional não consegue lidar. Não por acaso o Pablo Marçal, que era um Zé Ninguém, sempre foi um Zé Ninguém, sabe? Como Elias Jabbour mencionou, né? Alguém que quer fazer alguém levantar da cadeira de rodas, né? Quer dizer, tem essa figura assim que não tenha contribuído do ponto de vista da razão, né? Ele conseguiu tanto destaque nas eleições, por quê? Porque ele sabe como mobilizar o sentimento das pessoas na rede social, enquanto os outros da velha guarda não tinham a mínima ideia de como fazer isso. Né? Quer dizer, o Pablo Marçal vai lá e mostra uma carteira de trabalho para o Boulos se desespera, bate e ameaça bater no candidato. Então ele sabe muito bem como manipular as ações, os pensamentos, as emoções da pessoa e usa isso a seu favor. Então, assim, é uma figura perversa, sabe do erro, sabe do equívoco e entra no erro e entra no equívoco, né? A questão da perversão é essa. E aí a gente tem, claro, e as pessoas vão sendo levadas. Então a gente precisa reaprender a lidar com esse tipo de oponente que vai, daqui para frente, ficar cada vez mais comum. O pessoal que vem da mídia, né, o Pavanato, o pessoal do MBL que está o tempo todo nas redes sociais, Arthur Duval, Kim Kataguiri, né? São pessoas que estão mobilizando as redes sociais a partir desse viés emocional, né? Muito bem. Então, não respeitar o tempo de fala, terceiro elemento, né, de táticas de retórica, né? A gente já viu desviar do assunto a fim de causar confusão, afirmações de sentido emocional para convencer o público ou um apelo à pós-verdade. Terceiro, não respeitar o tempo de fala a fim de quebrar a linha de raciocínio do oponente. Então, assim, qualquer um que trabalhe na academia, e o Elias é alguém desse tipo, né? Para que você desenvolva um argumento, você precisa de uma linha de raciocínio extensa, porque o seu objeto é extremamente complexo. Quando alguém vem e te interrompe naquele momento, você quebra essa linha, você não sabe de onde você parou, você não sabe como retornar. Então, no momento em que ele está sendo atingido, o que que ele faz? Ele quebra a linha de raciocínio do seu oponente. Outra tática de retórica, né? Recurso ad hominem, ou seja, atacar o oponente através de uma característica pessoal desligada ou não da realidade. Por exemplo, quando ele fala, vende seu apartamento para Elias, você não é comunista? Vende seu apartamento. Além de criar um espantalho, ou seja, uma falsificação do que é ser comunista, que não tem nada a ver com vender seu apartamento, né? Eu acho que ele confundiu comunista com franciscano, né? O franciscano, sim, ele doa tudo, faz voto de pobreza, não. O comunista gosta de riqueza. É claro, o comunista ama a riqueza. Riqueza, o que o comunista não gosta é de desigualdade social. O comunista ama a riqueza. Inclusive, os países que mais conseguiram produzir riqueza no menor curto espaço de tempo na história da humanidade foi a China comunista e a União Soviética. Pega a União Soviética no final do século XIX, o último país feudal da Europa, porque foi o último país a abolir escravidão, abolir a servidão. Associa isso com o que foi a sua participação derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa de 17. Depois, por fim, a Segunda Guerra Mundial, perde 20 milhões. Quer dizer, 20 milhões de pessoas morrem na União Soviética, o país que mais sofreu, né, durante a Segunda Guerra Mundial na Europa. E que, ao final da Segunda Guerra Mundial, compete com os Estados Unidos. Compete tecnologicamente com os Estados Unidos. Quer dizer, se isso não é uma revolução gigantesca no nível econômico, eu não sei o que é. É um crescimento econômico assustador. E a China, a mesma coisa. Se a gente vem do século de humilhações, que é o século XIX, passando por todo o processo que foi a Revolução de 1911 na China, a invasão japonesa, a Revolução Chinesa de 49 e a abertura econômica dos anos 70, quer dizer, dos anos 70 para frente, depois de passar por tantos problemas, a China conseguir competir hoje com os Estados Unidos é assustador. Quer dizer, comunista ama riqueza, produz riqueza. Como nenhum país capitalista produziu. Porque como que os países europeus coloniais produziram suas riquezas? Exterminando populações,
criando monopólios, controlando preços, aumentando a desigualdade social, conduzindo duas guerras mundiais, e tudo isso para muitas vezes não chegar nem perto do que fez a China sem ter que invadir qualquer país. O que fez a União Soviética sem ter que invadir qualquer país. Quer dizer, tem problemas que envolvem a União Soviética, claro, a Primavera de Praga, mas daí, do ponto de vista econômico, não tem importância nenhuma. Né? A invasão do Afeganistão não tem importância nenhuma. Então vejam só, conseguem, do ponto de vista econômico, se sustentar sem invasões. E o caso mais típico é a China. A China é um país pacífico, não precisa invadir ninguém. Se não precisa, discordou de mim quanto ao sistema de preços internacional, a gente conversa, dialoga, perdoa a dívida dos países africanos, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? Essa figura que ele colocou sobre a venda do apartamento, eu achei ridículo, né? Quer dizer, mas aí é claro que o cara é desinformado, o cara que nunca ouviu falar de comunismo, que tem uma noção de que comunismo é dar tudo para os pobres e deixar todo mundo pobre ao mesmo tempo. A pessoa que nunca pegou qualquer texto, né, simples, ou teve qualquer informação extremamente simples sobre o que é comunismo e socialismo, a pessoa vai virar e vai concordar e vai achar o máximo. Vai falar, isso aí, vende seu apartamento. Que não quer dizer nada, né? Quer dizer, comunismo produz riqueza. Distribuição é fundamental no comunismo. Isso não significa doar seu apartamento. Não tem nada a ver. O que os comunistas querem não é que o Elias doe seu apartamento, é que todos tenham um apartamento. Não é que ele doe, mas que todos tenham a oportunidade de ter um apartamento. E que os excessos morais sejam combatidos. Quer dizer, se o Elias tivesse 50 apartamentos, era outra história, né? Então, um excesso moral, eu estou cheio de propriedades e arrancando renda daquilo, aí é outra discussão que pode ser feita. E nem se ele tivesse 50 apartamentos, ele seria uma figura burguesa, porque ele não é dono dos meios de produção. Apesar de ele extrair renda a partir da terra, né, da especulação imobiliária, ele ainda não é um capitalista. Ele não chega nem perto de um cara como Jeff Bezos ou como o Elon Musk, que são monopolistas das grandes empresas de petróleo, chega nem perto disso, certo? Então simplifica o debate, deturpa o debate, cria espantalhos, a fim de quê? De causar confusão. E aquele cara que não entende nada, bate palma, acha incrível, né? Então, lá, construção agora, para finalizar, né? Construção de uma aparência. Parece ser intelectual, mas não escreveu nenhum livro, né? Mas não escreveu nenhum livro. Então você vem com uma aparência, traz uma pilha de livros, começa a jogar os livros na mesa, você não escreveu nenhum, não é possível. Então, isso que o Elias fez de desmascarar essa aparência, essa falsa aparência, foi fundamental. Mostrou quem de fato ele é, né? Alguém que engana. Quer dizer, é vergonhoso, né? Eu teria vergonha. Eu não escreveria livro nenhum. Eu teria vergonha de ter 80 livros que eu não escrevi. E que, muito provavelmente, ele nem leu. Porque quando ele é perguntado dos livros, ele não sabe nem o que dizer, né? São livros, para vocês verem aí como essa questão dos best-sellers pouco importa, são livros extremamente vendidos. Quer dizer, não se sinta mal, você pesquisador, acadêmico, escreveu um livro e não vendeu, né? Meu primeiro livro que eu escrevi vendeu 30 e poucas cópias, eu achei incrível. Inclusive, ele chegou a ficar como um dos 300 e poucos mais vendidos na seção de ficção e política da Amazon, porque realmente não vende, né? Livros de academia dificilmente vende. Eu estava discutindo a geopolítica no Afeganistão, tal, desde a invasão soviética até a invasão americana. Já achei um sucesso de vendas para mim, porque esse tipo de livro não vende, né? As pessoas preferem ler lá como ficar rico em 10 passos, como ser uma mente milionária, arte de ligar, né? Quer dizer, prefere isso. É isso que as pessoas vão correr atrás e vira best-seller. Então, assim, ser best-seller para mim quer dizer absolutamente nada. Geralmente os best-sellers são os piores livros, os bons livros geralmente são esquecidíssimos, né? A não ser os clássicos da filosofia, que também são pouquíssimo lidos. São clássicos entre a gente, né? Quer dizer, a Fenomenologia do Espírito do Hegel. É um best-seller? Não é um best-seller, né? Entre os filósofos é, agora fora dali, ninguém vai ler aquilo nunca, né? Nem precisaria, né? Esse é o fato. É só a gente mesmo que lida com essas loucuras, aí sim. Por fim, ideologia do coach. Discurso motivacional, né? Então, agora entrando, eu falei das características de sofista. Agora eu quero entrar nas características de coach. Discurso motivacional, né? O capitalismo, em seu período neoliberal, transfere a culpa da sociedade para o indivíduo. A motivação cumpre o papel de reforçar essa situação.
Então, vejam só, isso daqui é uma característica fundamental quando a gente pensa no coach, né, na figura do coach, né? Essa transferência de responsabilidade, a transferência da culpa, algo que é muito trabalhado pelo Byung-Chul Han. É interessante que o Byung-Chul Han não fala muito dos coaches, né? A realidade dele, não sei se é outra, né, pelo fato de ser sul-coreano, vem na Alemanha, mas isso é algo que existe muito forte no Brasil. A função do coaching, então, em certa medida, é a capacidade de transferência de culpa. É transferir a culpa do sistema produtivo para o indivíduo. Então, isso vem, né, de uma questão fundamental para o capitalismo na sua fase neoliberal, que é a capacidade de transferir a culpa, de transferir a responsabilidade. Ora, o neoliberalismo pode ser entendido como um sistema de gestão de crises. Se ele é um sistema de gestão de crises, isso significa que o gerenciamento do sofrimento psíquico tem que ser uma realidade. Quer dizer, por que que isso é necessário? Porque o sofrimento psíquico pode ter várias vazões. Ele pode se transformar em agressividade, ele se transforma. E há uma gestão da agressividade, inclusive, né? Então eu preciso fazer a gestão de todo esse sofrimento, de modo a sempre organizá-lo para que ele não se volte contra o neoliberalismo, para que ele não se volte contra o mundo do trabalho. Como que eu faço isso? Eu faço com que essa agressividade seja direcionada contra o próprio sujeito. Como? A teologia da meritocracia é isso, quer dizer, se você não conseguiu, é porque você não se esforçou. Nós vivemos numa sociedade onde todos têm oportunidade. Se você não conseguiu, você não se esforçou. Ah, então a culpa é minha. Transferência de culpa. Agora eu que sou o culpado. Ah, se você foi demitido, não é porque a empresa te exigiu mais do que você poderia fazer, que inclusive é uma tática do mundo do trabalho, né? Você esgotar o seu funcionário para que ele sempre esteja em dívida com você. Então você coloca sempre metas irreais, metas que não podem ser cumpridas, porque quando ele não realiza, ele está em dívida. Ó, você não cumpriu o que eu te pedi. Portanto, você é culpado, mais uma vez, culpa é minha. Então, uma série de mecanismos reforçam essa relação no mundo do trabalho de transferência de culpa. E o discurso motivacional, que é típico dos coaches, também tem essa função. Ou seja, o discurso motivacional é isso. Você não tem inteligência emocional, né? Você não tem inteligência emocional, é por isso que você não lucra na sua vida. Quer dizer, vence as barreiras. O mundo do trabalho é uma desgraça. Vão te explorar, mas você tem que se manter firme, né? E aí, é claro, o discurso motivacional ele busca te domesticar, te colocar diante da empresa com uma figura domesticada, que não vai criticar os modos de procedimento e que, mais uma vez, transfere, pela incapacidade de criticar essas relações, transfere a culpa de volta para o indivíduo, né? Então há uma sujeição psíquica do sujeito em relação a ele mesmo. Aquilo que o Byung-Chul Han vai falar da dialética senhor-escravo, né? Quer dizer, que se rompe. Eu sou senhor e escravo de mim mesmo. Eu sou aquele que estrala o chicote e aquele que leva a chicotada ao mesmo tempo, né? Quer dizer, eu me coloco submisso diante de mim mesmo. A culpa é sempre minha, porque eu não me esforcei, sendo que a realidade não é essa. Nós vivemos num sistema de esgotamento, de burnout, de escala 6 por um. É muito interessante a pesquisa que o Ricardo Antunes faz, demonstrando como, no período neoliberal, a gente voltou às mesmas marcas daquilo que era a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial. Quer dizer, uma jornada de trabalho muito parecida, com precarização de direitos trabalhistas. Estamos voltando àquilo. E isso por quê? Porque há um gerenciamento da crise, onde a oportunidade de acumulação de capital depende, no neoliberalismo, dessas políticas de precarização da vida. São as políticas de austeridade. Eu preciso precarizar, porque o limite de concentração de capital está sendo atingido. Então, eu precarizo a vida o máximo possível para que isso dê vazão para a crise de sobreacumulação de capital. Não é? Isso daí é o David Harvey, né? Misturando aqui com o Byung-Chul Han. Bom, segundo, apelo meritocrático, ideologia do coach, então discurso meritocrático, né? Do você pode, você consegue, basta querer, já falamos sobre isso, quando falamos do discurso motivacional, que é uma ideologia, né? A meritocracia é um valor maravilhoso, só que não existe. Né? A meritocracia só poderia existir em uma situação de aproximação de igualdade de oportunidades. Se um começa numa corrida de 100 metros, se um começa lá no metro 50
outro está no metro zero e outro está no metro 99, como tem meritocracia? Que mérito é esse, né? Qual é o mérito daquele que começou com 99? Nenhum, né? Então, quer dizer, meritocracia, eu só posso avaliar o mérito de alguém em igualdade de oportunidades. Né? Dizer que alguém está numa determinada posição por meritocracia é um absurdo. Né? Dizer, ah, você tá. Ah, não, ele é líder da empresa porque ele mereceu, é mérito. Começou no metro 99, né? Quer dizer, né, não tem mérito nenhum. Então, igualdade de oportunidades é fundamental. Associação com evangélicos, né? Isso é uma questão que eu entraria que a figura do coach no Brasil, principalmente na figura do Pablo Marçal, vai se tornando uma figura messiânica. É fazer o cadeirante andar. Ah, você não volta a andar porque você não quer, porque você não tem vontade. É isso, figura messiânica, aquele que te promete o paraíso, né? E as pessoas acreditam, né? Acreditam. E ele é muito associado aos evangélicos, né? Ele deixou claro no debate com Elias a intenção de transformar o Brasil num evangelistão, né? Então, fazer o cadeirante andar, é isso, né? A gente tem também, por exemplo, é, a figura do subir a montanha. Né? Uma certa vez ele reuniu várias pessoas para fazer uma escalada, né? Foram subir uma montanha, tiveram que ser resgatados pelo corpo de bombeiro, quase matou um monte de gente, né? E ele ainda reclamou que os bombeiros foram salvar, né? Então é uma figura execrável, né? Uma figura que tenta reconstruir como se fosse o Messias, como se fosse um profeta, e absolutamente não é, né? Então essa associação com os evangélicos é algo que a gente tem que pensar nessa onda neopentecostal mais recente. Cuidado também para a gente não colocar os evangélicos todos no mesmo pacote, mas quando a gente fala de ideologia neopentecostal no Brasil, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Bom, motivação versus depressão, né? O discurso motivacional também ele surge como uma tentativa de, olha, não vamos ficar depressivos com o mundo tal como ele é. Mais uma vez, a motivação contra a negatividade. Por isso que a ideologia do coach é uma ideologia do neoliberalismo, porque tal qual o neoliberalismo que nega a negatividade e é extremamente positivo, o coach é isso. Vamos negar a depressão, não fique triste, seja feliz, lute, acorde, bote seu despertador aí e vá trabalhar, né? Ou seja, negar a depressão para você se tornar novamente funcional no mundo do trabalho. Extrair, né, capital, lucro para as empresas a partir do seu sofrimento psíquico, a partir do seu sofrimento físico, a partir do distanciamento com a família e vive-se uma vida, né, onde qual que é o horizonte dela? É trabalhar até morrer. Esse é o horizonte dela. Essa é a tristeza dessa vida, né? Então, associação com os evangélicos, motivação versus depressão. Quinto, inteligência emocional. Ele nunca define o que é inteligência emocional. É mais um espantalho, outro recurso retórico, né? Quer dizer, ele fala muito de inteligência emocional, mas ele não sabe nem definir o que isso é. E eu diria que ele não é nem capaz de identificar, né? Definir o que é emoção, por exemplo, ou autoconhecimento. Autoconhecimento depende de uma relação a dois, né? Autoconhecimento é uma falsificação da realidade, né? Como aquele guru que fica na montanha, isolado, e que, portanto, se compreende, isso é balela, né? Autoconhecimento só se realiza a dois. Porque eu construo para mim uma persona que não sou. Eu tenho que construir para mim aquilo que nega os meus defeitos. Então eu coloco uma máscara para mim mesmo, de negação. Se for, por isso que os psicólogos existem. O que é autoconhecimento? É ir num psicólogo. O psicólogo ele vai te apontar tudo aquilo que você nega, todos os desejos que estão reprimidos, todas as situações que estão mascaradas, deslocadas, transferidas. E ele vai te mostrar quem você é, porque ele está do lado de fora. E ele vê a pessoa tal como você é, e não a pessoa que você finge ser para você mesmo. Agora, acha que Pablo Marçal chega nesse nível de debate? Duvido muito. Bom, mente empreendedora, né? Ultra individualização da sociedade. Então, uma deshistorização e desgeografização dos indivíduos, né? Quer dizer, basta querer para conseguir, seja empresário de si mesmo, empresariamento individual, transferência de responsabilidade do mundo do trabalho para o sujeito, né? Um sujeito não histórico, cada vez mais não histórico, porque ele não compreende seu papel no mundo, ele não compreende as determinações que estão ao seu redor, do modo de produção que ele vive, e desgeografização, não entende seu espaço, não entende seu lugar, se desconecta com o lugar, na verdade, né? Então não entende como as relações espaciais também surgem nessa sociedade, né? Ele está fora do tempo e do espaço.
alienado, portanto, né? Por fim, discurso empreendedor, Meritocracia e transferência de responsabilidade, acho que caracteriza esse discurso empreendedor que está na base daquilo que nós podemos chamar de gestão da crise neoliberal. Acho que deu para a gente ter uma noção geral de quem é Pablo Marçal, segundo a minha opinião, é claro. E o Elias? O Elias eu não faço questão de fazer um debate longo, acho que ele fala por si só, né? Extremamente respeitado na academia, extremamente respeitado como economista, economista-chefe do Banco dos BRICS, sênior consultor, né, do Banco dos BRICS, uma obra maravilhosa. Eu não preciso falar, eu não preciso, nesse caso, defender o Elias Jabbour. Quem sou eu para defendê-lo, né? Ele mesmo se defende e muito bem, né? Sem precisar de qualquer ajuda minha. Nesse canal que é trágico, como eu sempre digo, né? Um canal trágico, quase ninguém assiste. Só os fiéis que estão sempre lá e assistem uma coisa ou outra, né? É um canal trágico. Eu fico aqui falando. Muitas vezes, alguns vídeos eu falo até com as paredes só, né? Mas é ótimo, eu adoro isso daqui. É meu momento de falar, acho que comigo mesmo, na maioria das vezes, sabe? Eu estou organizando meus pensamentos aqui. Eles cada vez se organizam melhor nessa fala solitária, muitas vezes, né? É isso, pessoal. Eu não preciso falar muito do Elias Jabbour, eu acho que é uma figura iminente, seus livros falam por si só, né? Ali é eu chamaria de um best-seller que vale a pena, né? Um best-seller que vale muito a pena. China e a construção do socialismo no século XXI, um livro feito, um livro verdadeiramente feito, né? Não picaretagem de contratar alguém e pôr seu nome lá, né? Um livro feito com ciência, com teoria, com método, com respeito à realidade, com valor intelectual, né? Então não preciso falar do Elias, acho que ele saiu muito bem, ele trouxe argumentos responsáveis, ele trouxe referências importantes, ele foi o adulto contra a criança, ele foi o Sócrates contra o Gorgias. Foi isso. Ele é o Sócrates e o outro é o Gorgias, né? Ele é o filósofo e o outro é o retórico, né? No século XXI, né? Imagino que se a gente fosse ver uma discussão entre Sócrates e Gorgias, no século XXI seria quase, né, equiparado ao que nós vimos aí, né? Então, não preciso defender. Vocês já sabem muito bem quem ele é, e digo mais, ele é geógrafo, né? Acho que a gente esquece, né? Ele é geógrafo, ele é formado em geografia. É um nome fundamental para a gente ver como geógrafo ele tem um papel importante na sociedade. Tá certo que ele é mais economista que geógrafo, fala pouco do espaço geográfico, é muito mais economista, mas sua formação foi fundamental para que ele seja um bom economista também, não é, pessoal? Bom, é isso. Comentários, questões, dúvidas, críticas, deixem aí embaixo, compartilhem o vídeo, mandem no grupo da família e até uma próxima.